Boa tarde, tudo bem a todos? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão acompanhando aqui a Folha Educativa, né? Saudades de vocês, muito obrigada pelos recados, pelos comentários, pelas participações. Acredito que vocês têm visto o quanto é importante essa jornada de informação, de conhecimento, da gente transmitir para que nós possamos mudar, né, transformar uma sociedade, ajudar aí em algumas diferenças, algumas coisas que nós precisamos. E essa construção se dá juntos. Um pouquinho antes aqui eu estava conversando e dizendo que Deus, quando Ele nos formou, Ele já criou a gente, já tudo assim, um ligado com o outro, um dependendo do outro. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos sempre um do outro, né? E para nós iniciarmos nessa tarde, eu quero estar agradecendo a vocês, né? E dizendo para vocês uma frase que como é de costume, nós falarmos dessa frase. E eu trouxe uma aqui que fala sobre... Nós trazemos a memória, né? E as coisas que nos traz alegria. Então, vamos lá. Colecione memórias e acumule sorrisos. Todo o resto que passar é passageiro. Tá? Então, deixo aqui essa mensagem para vocês nessa tarde de hoje e que nós possamos aqui agregar, desenvolver em nós, primeiramente, né, um lado mais assim que estou aqui disposto a ajudar esse jovem, essa criança, esse adulto, esse senhor, essa senhora, né, que estão todos aí hoje no sol lindo e maravilhoso na praia, olhando esse mar lindo, calmo muitas vezes, né, um sol que Deus nos proporcionou, então que nós possamos aí trazer essas memórias, coisas boas para que a gente possa estar transformando o que está ao nosso redor. Gente, nessa tarde eu estou trazendo aqui uma pessoa para ser entrevistada que ela tem tudo a ver com aquilo que eu abri aqui. Todas essas palavras, frases que nós precisamos nos conectar e tentarmos fazer essa mudança, né? E esse trabalho dela, eu conheci trazendo, através da educação, um trabalho maravilhoso, que traz uma restauração de pessoas, restauração do ambiente, restauração de todo um grupo, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa apresentação aqui, dessa pessoa maravilhosa que vai ser entrevistada hoje. A nossa mestre Liliane Rezende, que foi coordenadora aqui do programa, é coordenadora do Programa Municipal de Justiça Restaurativas em Santos e um núcleo universitário de práticas restaurativas da Faculdade Unisanta. Nossa, que orgulho, né? Estou estudando lá, gente. Estou fazendo psicologia. E nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando dessa mestre aqui e nós vamos começar perguntando aqui para ela. Professora, né? E eu acho que eu vou te chamar de professora antes de mestre, porque você é uma mestre em professora e vai estar aqui nos ensinando. E como você tem ensinado durante essa jornada inteira, essas pessoas a irem em outros lugares,
transformar esses lugares, né? Esses grupos, como a Débora também, né? Querida, muito prazer. É um prazer nosso da Folha Educativa estar te recebendo aqui nessa tarde. Que você seja muito bem-vinda. Se sinta à vontade, liberta aí para complementar, para falar, para, sabe, explicar o máximo, né? Que quando eu passei para alguns colegas da minha sala hoje pela manhã, que eu falei que ia estar te trazendo aqui, eles te conheciam. Porém, não entendiam um pouco o que é, né, justiça restaurativa. Então, nesse primeiro momento, querida, boa tarde, passo a palavra para você e eu gostaria que você fizesse aí o seu comentário, quiser complementar aí, que eu vi que você trouxe alguns livros, esteja à vontade, o prazer, viu, estar te recebendo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aí pela audiência dos ouvintes que estão aqui nos assistindo e também quero agradecer pelo convite na pessoa da Adriana, do Marcelo, da Folha Educativa. Então, muita gratidão de poder dar esse espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho com a justiça restaurativa, que visa a cultura de paz e a não violência nas ambiências, não apenas escolares, mas em todas as ambiências. Então, a justiça restaurativa, ela é o oposto da retributiva. A retributiva, ela traz a pena e a punição. A justiça restaurativa, ela visa restaurar o dano causado por meio do quê? Possibilitando círculo restaurativo, para trazer o quê? As pessoas envolvidas nesse conflito, nessa violência, para que a gente possa ter uma escuta, né? Uma escuta com muita atenção, de modo que a gente possa entender um lado e o outro, e muitas vezes mais lados ainda que aparecem dentro da proposta do círculo restaurativo. Então, não é passar a mão na cabeça das pessoas, como muitas vezes as pessoas falam, isso daí é para passar a mão, que a gente quer mesmo é a punição, né? Então, a gente criaram isso para liberar, né? Isso, para diminuir os detentos, para diminuir. Então, não é isso. Ela traz a questão da responsabilização do dano que foi cometido por uma pessoa. E traz também, a gente propicia trazer também aquela pessoa que sofreu o dano, para que ela possa falar do sentimento, da dor dela. Então, conforme eu expliquei, não é passar a mão na cabeça, falar não, é isso e aquilo, mas é propiciar esse encontro de modo que as pessoas possam restaurar aquilo que não foi feito lá atrás. E muitas vezes não significa que a pessoa que cometeu um crime hediondo, ela vai, né, restaurar ali e estar apta. Por isso, a gente não descarta a questão da justiça. Realmente, a justiça precisa ser feita. Mas, muitas vezes, a pessoa quer se encontrar com aquela pessoa que causou o dano para entender por que aconteceu aquilo. Por que isso foi feito? Então, muitas vezes, a pessoa, quando perde um ente querido para a violência, sim, ela quer entender qual o motivo. E muitas vezes ela vai entender que não foi algo premeditado, ou pode ter sido, mas a pessoa precisa ter isso dentro do coração. A pessoa já está lá pagando a sua pena, mas ela pode possibilitar também o perdão nesse momento, né? Desde que ambas as partes aceitem isso. Isso eu estou falando no âmbito penal maior, né? Então, a justiça restaurativa, vou trazer agora para a nossa área, que é a educação. Ela vem para dentro da educação para trabalhar a prevenção da violência, né? Para que a gente possa cada vez mais prevenir a violência e que a gente possa construir mais escolas ao invés de mais presídios. Porque já tem pesquisa feita que os presídios, muitas vezes, eles não ressocializam. As pessoas muitas vezes entram violentas e saem mais violentas. Então, a ideia é a gente pensar, né, no modelo de justiça, quebrando paradigmas da punição. Sim. Então, aonde a gente investe para que isso realmente possa acontecer? Na educação.
Então, é desde lá da base, dos pequenininhos, não é lá da adolescência, desde os pequenininhos, já aprender o respeito, o amor que sente pelo outro, trazendo os pais para as escolas, né? Porque eu lembro que quando eu fui dar a formação, uma diretora falou para mim, mas Liliane, por que eu tenho que mandar os meus professores, né, para essa formação? Porque eu não tenho problema com as crianças, eles são bebês. Mas daí eu expliquei, né, que dentro da escola os conflitos eles acontecem no cotidiano da escola, que é muito intensa a escola. Sim, com e a gente precisa trabalhar com essa prevenção desde pequenininho com as mães que muitas vezes não sabem lidar com o conflito. E o conflito faz parte do humano, eles nos impulsionam, né? Por exemplo, eu antes de chegar aqui, eu estava num conflito comigo mesma, porque eu tinha que chegar um pouco antes, mas por conta do meu trabalho, que eu tive que fazer um atendimento numa escola que era emergencial, eu acabei quase não chegando no tempo certo. Então, eu estava num conflito dentro de mim. Daí eu falei, bom, uma maneira de eu melhorar esse conflito é já mandar o meu locate lá para o Marcelo. E assim eu fiz, para ele saber qual o momento que estarei chegando. Então, eles fazem parte da nossa vida desde o momento que a gente acorda. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com esse conflito. O que eu fiz no meio desse caminho? Eu fiz uma respiração, que eu também estava tensa. Então, quando a gente respira e inspira, em 3 momentos que você faz isso, você já evita a violência. Porque a violência, ela não é boa. Mas o conflito, ele nos impulsiona. Então, a gente precisa trabalhar com metodologias que possam melhorar essa questão da violência. E de que maneira? A gente precisa oportunizar os cursos voltados para a paz, que nós estaremos agora, né, oferecendo novamente, nesta retomada, onde a própria secretária de Educação e vice-prefeita, Audrey Cleis, que esteve sempre ao meu lado e eu ao lado dela, nós levantamos essa bandeira dessa causa importante, que é a justiça restaurativa. E foi por meio dela, ao meu lado, que ela traz a propositura da Lei 3.371, onde conseguimos a política pública, de modo que ela possa dar continuidade a esse trabalho, que é importantíssimo dentro da sociedade. Com certeza. E dentro dessa lei, a lei, ela existe, mas a lei, ela é fria. Quem que vai dar esse calor dessa lei? Sou eu? Você? Sim, somos todos nós. Para que realmente essa lei possa ter esse calor, que ela possa realmente fazer sentido na vida das pessoas, a gente tem que pensar no coletivo. Porque conforme você mesma disse aqui no início, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos um dos outros. Todos nós somos importantes dentro dessa sociedade. E isso todo mundo precisa entender. E quando eu penso num processo formativo de justiça restaurativa, eu trago, primeiramente, uma transformação interna. Tem que ser consensual. Quando você faz o convite, você quer fazer esse curso conosco, você precisa querer. Porque se você não quiser, não pode acontecer. Precisamos respeitar as pessoas. Porque às vezes não é o seu tempo, não é o momento de você fazer. Porque você também não está bem. Então você entende que não é o momento e a gente tem que respeitar. Mas primeiramente as pessoas precisam querer. E também precisamos ter dentro, eu estou pensando no âmbito da escola, Sim, no âmbito da educação. A primeira pessoa que precisa realmente acreditar e querer é o gestor maior. No caso, a nossa secretária de Educação, vice-prefeita Audrey Cleis. Ela, antes de eu retornar para o meu trabalho, dentro da Secretaria de Educação, que foi agora em janeiro, né, que eu recebi o convite com muito carinho, e eu a convidei para ir para a escola onde eu sou gestora ainda, o meu cargo está lá, que é a UME Colégio Santista. Eu falei, Audrey, vamos conversar para a gente entender, né, essa retomada. E eu já tinha preparado dentro da minha escola
um círculo de retomada dos trabalhos, um círculo de acolhimento às pessoas que lá estavam em janeiro, que não eram os professores, mas nós temos os funcionários da limpeza, da base, nós temos os funcionários do administrativo, os inspetores que também estavam lá, alguns. Então, e trouxe também algumas gestoras que estão ali junto conosco, da UME Avelino e também de uma que está lá no momento dentro da UME Colégio Santista, que é da irmã Maria Dolores, que a unidade está sendo construída e ela está ocupando um espaço lá dentro da nossa escola, muito bem-vinda com os bebês e toda a comunidade escolar da diretora Adriana. Então, estávamos todos lá, né, num formato circular, que já iria acontecer, e a nossa secretária de Educação chega neste momento, onde ela é muito bem-vinda, e nós fazemos ali um ciclo de boas-vindas para ela. Então, a importância de um gestor sentar dentro de um círculo de construção de paz é uma importância muito significativa. Porque quando ele senta, quando ele participa do círculo, quando ele pega um bastão da fala e ele entende que ele tem vez e voz e ele também tem que esperar os demais, ela não sabe o quanto que isso abre portas para que isso possa acontecer na nossa rede de ensino com 86 escolas. O quanto é importante mostrar que a secretária acredita que aquilo é importante, que a cultura de paz é importante acontecer dentro das escolas. E a justiça restaurativa, Adriana, ela não vem para ser mais um projeto. Muitas vezes as pessoas falam, é mais um projeto para dar trabalho dentro da escola. Não. É nós incorporarmos esses princípios e valores importantes para a nossa vida. Eu querer isso para mim e eu exercitar isso no meu dia a dia, no meu fazer da escola. E eu devo dizer para você que depois de passar 22 anos dentro da Secretaria de Educação, chegou o momento de eu ir para a escola enquanto gestora para colocar na prática aquilo que eu sempre acreditei. E eu escolhi uma escola desafiadora, a maior escola de Santos, em termos de território, 12.500 metros quadrados, mais de 500 crianças, 150 funcionários. Nossa. Se você multiplicar, escola de tempo integral, 500 crianças manhã, 500 crianças à tarde, que são as mesmas, nós temos 1.000 crianças diariamente ali, né? Mais os pais, então, nós temos ali o parquinho tecnológico no 4º andar, nós temos o Polo UAB, que é a Universidade Aberta, dentro da escola. Nós temos agora o Irmã Dolores também ali. Então, é uma escola que circula diariamente mais de 2.000 pessoas, entre pais, alunos e demais, diferentes pessoas, funcionários, né? diferentes pessoas. Então, ali, eu entendi que era um laboratório humano muito importante para que eu pudesse levar a proposta da educação restaurativa, que faz parte do nosso currículo santista e faz parte do PPP, do Projeto Político Pedagógico, também de todas as escolas, como educação restaurativa, que nada mais é do que a cultura de paz. É trabalhar com o socioemocional das crianças, dos professores, de uma maneira geral. E eu vou para essa escola em 2022, após a pandemia, onde todos teriam que retornar para a escola. E eu me deparo com uma escola, né, num pós-pandemia. Não só eu me deparei, mas acredito que todas as minhas colegas todo mundo, né? se depararam com uma escola com muitos problemas, muitos conflitos, muitas violências. As pessoas chegam muito fragilizadas por perderem muitas pessoas, por perderem emprego, por uma série de situações. E foi um momento importante de eu estar ali. Nada é por um acaso. Nada. O primeiro ano foi um ano muito trabalhoso, com muitas dificuldades. Nada é fácil, nada. Mas você precisa manter a sua resiliência para que isso realmente possa acontecer. Não foi fácil, mas eu procurei exercitar aquilo que eu acredito.
a respiração, o olhar humano, ser firme no momento que precisou ser firme, porque conforme eu te falei, quando fala, mas você não é da justiça restaurativa, eu sou, mas não dá pra gente sempre dizer amém. Ainda mais você estando dentro da gestão de uma escola, muitas vezes você precisa manter o equilíbrio, mas você precisa ser firme. Ainda mais uma escola com 150 funcionários. Não dá para você, como posso dizer, deixar muitas coisas acontecerem, porque o principal é a gente atender as nossas crianças. Então, eu sempre fui defensora das crianças. E o tempo que eu estive lá, eu amei esse meu trabalho. Eu amei ficar perto dessas crianças. E poder desconstruir o tempo inteiro algo que é muito forte em nós. É sempre ter um olhar, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes ter um olhar punitivo para aquela criança. Sem antes conhecer a história daquela criança. Sim. Porque você precisa, antes de julgar aquela criança e querer puni-la, você tem que conhecer a história daquela criança. E como? Trazendo a família. E quando chega uma mãe lá, e aquela criança dá problemas, porque os meus alunos são do 1º ao 5º ano, o Fundi 1, no início tinha também o infantil, mas hoje nós temos o Fundi 1. Crianças dos primeiros anos chegando assim com totalmente, né, com vários problemas. E daí você chama aquela mãe e a mãe chega e começa a contar a história da vida dela. E daí você para, depois que você escuta e fala, nossa, até que essa criança é bacana, é boazinha. Diante de tanta violência que ela recebe de todo um sistema. Não está refletindo de tanto, todo o né? sistema. Então, sempre eu bati nessa tecla. Vamos acolher, vamos abraçar. Quando uma mãe chega lá na escola gritando, ela está pedindo socorro. E o que eu faço? Eu vou também gritar com ela, vou entrar alimentar, né, essa violência, ou eu vou falar baixo, vou convidá-la para entrar na escola e vou ouvi-la. E muitas vezes é isso, sempre que a gente faz. E daí ela se coloca a chorar, a contar todos os problemas dela, porque ela está acostumada a resolver o problema, todo o problema dela, que não é pouco, no grito. Porque muitas vezes ninguém a escuta. Ela precisa gritar para ser então, atendida. A primeira instituição que ela encontra pela frente é a escola. E ali ela vai jogar toda a violência que ela recebe de muitas políticas que muitas vezes não estão funcionando e que precisam funcionar mais. Não é que não estão funcionando, precisam ter um funcionamento mais fluido para as coisas chegarem neles. Sair do papel e ir para a prática, isso, né? Sair, acontecer, ter ação. E muitas vezes ela não tem vez e voz, ela não sabe nem a quem recorrer. Sim. E esse é o nosso papel dentro da escola também. De passar essa informação. Sim. Você consegue, você pode solicitar por meio disso, por meio daquilo, orientar essa mãe. E é isso. Então, quando ela chega com essa violência, a violência não é minha. Nós precisamos entender o que é nosso e o que não é nosso. A violência é dela, está com ela. Mas a gente está aqui para servir. Por isso somos servidores públicos. E de que maneira que eu vou servir? Eu vou estender as minhas mãos. A educação não consegue sozinha lidar com o fenômeno da violência. Mas a gente precisa ter essas parcerias sempre juntas, da saúde, da assistência social, enfim, de toda uma rede, conforme diz, né, aquela frase de uma tribo, é preciso de uma tribo inteira para cuidar de uma criança que é o índiozinho. Uhum. E é dessa forma que a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa de uma aldeia inteira que somos nós, para a gente poder cuidar de uma criança.
é isso que a gente tem que enxergar toda vez que a gente... Isso tem se perdido, né? Você falou da aldeia toda, se cuidar da criança, isso tem um pouco se perdido, e aí você até fez uma fala super sábia aqui, que como servidor, estamos aqui para servir, para atender essa mãe, para que a gente possa conduzi-la novamente a cuidar dessa criança, né? Porque ela também não está tendo condições, não sabe para onde tem informação. Não está sabendo lidar com aquela necessidade dela, né? Porque cada um, tua necessidade, você tem a sua, eu tenho a minha, e muitas vezes elas são diferentes, onde vai ter a divergência, né? Aí, e quando você comentou sobre, e aí eu até falei, temos que sair do papel e ir para a ação, para a prática, quantas escolas já, que eu sei que na época de vereadora, eu participei aí de uma inauguração, né? Cuja qual foi ali que eu te conheci pela primeira vez, né? E a Audrey sempre acreditou, né? À toa que ela, né, novamente te chamou. E agora, quantas escolas estão? Vai para todas as escolas, vai para o ensino fundamental, né? Porque até vai para o ensino fundamental 2, como é que vai ser todo esse trabalho, essa distribuição e esse trabalho para multiplicar essas pessoas, né, para poder trabalhar dentro das escolas. Sim. Como que está sendo esse trabalho? Gostei muito dessa pergunta, que agora eu vou ter a oportunidade de explicar, né? Nesse pouco tempo que eu cheguei, que acho que eu estou há 15 dias lá, é um turbilhão de emoções, mas assim, não é um recomeçar do zero. Já temos um trabalho feito, já temos um espaço Sim. construído de um polo irradiador que vai irradiar que irradia para as demais escolas e também esse espaço de pesquisa, onde a gente convida as pessoas para irem lá, para que possam ocorrer o diálogo, a escuta. Então, a nossa proposta nesse momento, nós já formamos uma rede inteira. Mas já houve essa formação, né? Começando lá com a Mônica Mumi, em 87, salvo engano, acho que em 86, 87. Foi lá no primeiro ano do governo do Paulo Alexandre que a gente começa esse trabalho consistente. Antes havia uma sementinha e a gente traz para florescer essa semente. E diante disso, o que ocorre? Houve essa formação da Mônica, ela formou no primeiro ano facilitadores de justiça restaurativa, que visa propiciar a metodologia dos círculos restaurativos, círculos de construção de paz. Em mais um ano, ela formou os especialistas, que são aqueles, eu me formei com mais um ano, onde você está preparado para poder oferecer os cursos, para poder dar formação e também propiciar, né, ofertar a proposta do Círculo de Construção de Paz. Então, a Mônica fez um trabalho, assim que ela sai depois de 2 anos, ela, Mônica Mumi, que é uma referência no Brasil, ela é do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, retornou para o Rio, uma grande amiga. E, a partir disso, nós fomos formados, na época, 56 multiplicadores de justiça restaurativa. A formação que ela trouxe foi uma formação de acordo com o nosso decreto, que o nosso decreto está escrito Núcleo Interinstitucional de Justiça Restaurativa, Política Pública Interinstitucional, Programa, né, Municipal de Justiça Restaurativa, que é uma política pública interinstitucional, ou seja, não é uma formação apenas dentro da educação, mas é uma formação que abrange todos, porque fazem parte da rede de garantia de direito da criança. Então, não adianta só formar as pessoas da educação. Isso ela trouxe bem forte. Então, nós, depois que ela sai, nós demos continuidade a isso e fizemos uma formação maravilhosa, no mesmo formato interinstitucional, e formamos mais de 300 pessoas na época. Todos os multiplicadores que quiseram estar na formação, nós fizemos essa formação. Só que apenas formar não adianta. Nós entendemos que você precisa supervisionar, estar junto, ao lado das pessoas que se formam. Porque
primeiramente, o diretor ele precisa estar, né? O supervisor de ensino e o diretor, eles precisam entender que isso é uma necessidade urgente e necessária. É política pública que tem, de fato, que acontecer nas escolas. Não é pedir por favor, não é pedir dar licença. Isso é urgente e necessário. Então, uma coisa sou eu, enquanto gestora, não querer isso para minha vida, ok. Mas eu não posso impedir que isso aconteça na escola e chegue nas crianças. Eu posso impedir que chegue na minha casa. Mas não é bacana também, porque quem não quer a paz? Quem não quer a cultura de paz para a sua vida? Todos nós queremos. Então, não pode dificultar. E daí, a partir disso, é importante, né, trabalhar de uma maneira na totalidade da escola, né? O diretor já entender que isso é importante, primeiro a gente tem que mudar aqui, é o cuidar de quem cuida, que é o nosso módulo, que é muito importante. Primeiro você tem que mudar o seu olhar, porque a gente olha o tempo inteiro e julga, a gente olha o tempo inteiro e quer punir, quer vingança, quer tudo. Né? Tem muita gente aí que eu falo que as pessoas são muito boas de briga. Todo mundo fala, eu brigo, eu faço acontecer, eu sou isso. Agora, a gente não escuta muitas pessoas falarem, né, que eu sou boa em trazer a paz, né? Todo mundo quer gritar, todo mundo quer falar alto, todo mundo quer... Mas a gente tem que exercitar o oposto, né? A gente escutar mais, né? Tem muito cursos de oratória, como já foi falado. Sim, mas de escutatória é que a gente precisa oferecer mais. Escutar, né? A pessoa está falando e você quer falar junto com ela. Daí você quer falar junto com ela, quando ela traz uma situação dela que está trazendo muitos conflitos internos. Muitas vezes você fala, mas isso já aconteceu comigo. Mas isso é bobagem. Isso daí vai passar. A gente acaba menosprezando o sentimento do outro. Que talvez, é diferente, né? Isso, talvez você tenha passado por aquele processo, mas cada um reage de uma forma e temos que respeitar a todos. Então, voltando lá. Então, é importante isso acontecer nas escolas. E a gente, quando formou, muitas vezes formamos esses facilitadores e eles não se sentiram seguros de continuar para dar continuidade. E eu não vou poder estar em 86 escolas ao mesmo tempo abrindo portas. A responsabilização é coletiva. E a gente precisa formar mesmo toda a nossa rede, porque o nosso núcleo de educação para a paz não pode ser um espaço para apagar fogo. Não pode ser um espaço como se fosse um bombeiro ali. Liga para lá, corre para cá, vai para lá. Isso não muda uma cultura da violência. O nosso núcleo de educação para a paz precisa ser um espaço formativo para que as pessoas possam ter a possibilidade de receber esse curso, desde que ela queira, poder fazer uma mudança aqui dentro e poder mudar o seu olhar e as suas ações para que as coisas possam melhorar ao seu redor, porque eu quero mudar o outro. Mas, antes de mais nada, eu tenho que olhar para mim. Porque muitas vezes o defeito que eu vejo no outro, o problema que eu vejo no outro, é muito maior dentro de mim. Com certeza. Né? Então, eu aponto um dedo para você, mas eu estou apontando 3 para mim. Né? E você? Qual a parte que lhe cabe? Então, a ideia não é que o núcleo seja um espaço para apagar fogo. Não é e não pode ser. O núcleo tem que ser um espaço formativo, onde essas pessoas possam atuar com segurança dentro das escolas. E essas pessoas precisam estar seguras para que para que todas essas ações, junto com os demais, eles também não podem ser lá. Fala lá com fulano, ele que cuida da justiça restaurativa na escola. Não. A responsabilização é coletiva. Cada um fazendo a sua parte, que aquele fulano que está lá na escola, que fez o curso da justiça restaurativa, ele não vai conseguir dar conta do fenômeno da violência que está posta dentro de uma escola. E isso são em todas as escolas, não só escolas. Isso é em todos os ambientes, não apenas dentro das escolas. Então, enquanto eu não tiver essa visão, porque se eu for lá o tempo inteiro apagar o fogo, não muda essa cultura da violência. E nós precisamos o quê? Dar essa formação com a comunicação não violenta, né? Vários cursos que as pessoas possam entender, né?
a importância da gente melhorar a nossa relação a partir do momento que a gente fala. Porque a fala, ela pode construir, como também pode destruir. Então, se eu já tenho uma comunicação assertiva e não violenta, eu já melhoro as relações que estão ao meu redor. Dentro da minha família, né, que é o núcleo familiar, é muito importante. Quantos problemas seríssimos dentro das próprias famílias nós temos. Sim. Então, quando eu entendo isso, eu começo a melhorar tudo que está ao meu redor. Eu começo a melhorar aqui dentro. E eu começo a ter um novo olhar para as pessoas que estão ao meu redor. E isso muda a cultura da violência. E é isso que a gente precisa, as pessoas precisam entender, e é isso que a gente vai oferecer dentro da proposta do nosso curso de facilitadores de justiça restaurativa. Neste primeiro momento que a gente retoma, nós temos, né, ainda os facilitadores, mas eles precisam novamente ressignificar, revalidar aquilo que eles já aprenderam, se eles quiserem. Sim. Então a gente pode trazer novamente, porque sempre é uma nova oportunidade. É como uma brasa que, se você não coloca lá, você não assopra, aquilo não esquenta, não pega fogo. Ela vai morrendo. Assim somos nós. O exercício. Sim, se você está numa academia praticando um exercício, uma ginástica, quando você para, você começa a regredir, a voltar, né? Inclusive o próprio organismo sente. Então você precisa exercitar. A palavra é exercitar o tempo inteiro. E exercitar depois, para a sua vida, dentro de você, exercitar tudo que você tem de melhor para oferecer. Que eu acho que é isso que a gente está aqui nesse mundo para isso. Eu acredito que nós temos aqui uma missão nesse mundo para poder sempre levar o melhor, o nosso melhor. E você comentou agora do Comunicação Não Violenta, né, o CNV. O curso é maravilhoso, né, porque nós participamos. Ele começa a te dar uma visão que aquela pessoa que veio com toda aquela agressividade, o problema não é com você. Você recebeu aquela agressão, mas não é com você. Existe algo que está ali incomodando, que não é você, né? Porque se você não ativou nada, não provocou nada ali, a pessoa está, a gente começa a entender, pera lá, a pessoa está gritando, está falando, deixa ela gritar, terminar, porque não é comigo, né? E é maravilhoso. E você falando de escola, é o que acontece. Você deu o exemplo da mãezinha, né? Ela vai lá, né, gritando, brava, de repente, por causa de uma borracha. Sim. Por causa de uma borracha. E aí eu que estou de fora, por causa de uma borracha, né? E aí quando você você faz o curso, que aquilo leva, que primeiro, o curso é maravilhoso porque ele faz um corte em você. É totalmente, não é lá, né, com os outros, é com você, né? Trabalha dentro de você. Fala de dentro para fora, né? E aí você entende, pera lá, não é a borracha. Deixa ela colocar, deixa ela expor, ela colocar tudo aquilo que você vai entender qual é, né, a necessidade dela, aquilo que está incomodando, que não é a borracha. Perfeito. O Marshall Rosenberg, eu não trouxe aqui, da comunicação não violenta, ele traz, né, que toda a violência surge de uma necessidade que não foi atendida. Quiser mostrar o livro? Então, aqui eu tenho o Trocando as Lentes, né, que é do Howard Zehr. Eu estive, inclusive, no instituto dele, nos Estados Unidos. Ele é o avô da justiça restaurativa, que começou lá nos primórdios, né? E também trouxe aqui esse livro, que também é importante, que fala sobre os processos circulares de construção de paz. Da Kay Pranes, né? Que ela esteve, inclusive, aqui em Santos, né? Foi em 2018 que nós a trouxemos na Unisanta, onde temos o nosso curso. E ela deu um seminário em 2 dias e lotou, veio gente do estado de São Paulo inteiro. E eu acabei me esquecendo na correria de trazer um livro onde eu e Vanessa Raton somos autoras desse livro, que chama-se Um Dia de Paz Restaurativa. É um livro que é de literatura, primeira literatura infantil, né, a abordar o tema da justiça restaurativa, com histórias do cotidiano
do que acontece, né, no dia a dia da escola. Então, a Kay Pranes mesmo, ela assina o nosso livro, ela traz, né, numa página, né, a assinatura dela, né, porque ela lê o livro e ela achou muito importante que a gente possa levar essa proposta para as escolas. Então, foi um momento que foi bem interessante, porque Vanessa Raton já é uma escritora renomada e a gente se conheceu também nesse trabalho com a Justiça Restaurativa. E daí, com isso, surgiu essa necessidade de poder oferecer esse material. E a ideia é que a gente possa divulgar esse livro ainda mais, né, para o Brasil todo, uma vez que não há uma literatura infantil que aborda, que tem glossário, que conta a história de uma menina que ficava muito incomodada, a Deia ficava muito incomodada com todos os conflitos que surgiam dentro da escola. Então, ali você fala da gordofobia, fala da questão do racismo, do preconceito, da questão de gênero. É bem interessante o livrinho. E esse livro aí, a gente pretende estar trabalhando também sistematicamente com as crianças, nas escolas, inclusive. Já temos aí escolas que estão trabalhando. Tá no teu Instagram, a capinha do livro, tá? Tá, está no meu Instagram. Tem que procurar lá, mais lá pro fundo. No pode Instagram, olhar isso para poder colocar. Para poder colocar a seria. capinha. Isso, pode olhar. Isso, depois se vocês olharem aí e não conseguirem encontrar, que tem muita coisa, né? Mas tem sim. Liliane, eu vi, né? O Marcelo até me enviou, ele falou, olha, Adriana, que saiu, né, na parte da tribuna do leitor, né, Justiça Restaurativa, que Santos está avançando aí na construção, né, de uma sociedade mais harmoniosa e justa com o fortalecimento da Justiça Restaurativa, né, a retornava aí falando do curso. E você agora comentou que tem um curso lá no Santa Cecília, né? Na Universidade de Santa Cecília. Fala um pouquinho do como é que é, não sei se pode. Não, posso né? falar. Então, Adriana, neste momento, nós vamos oferecer um curso que já está pronto com a chancela do MEC, Undime, e da Universidade Federal de Sergipe. Um curso espetacular, online, todo muito bem feito por pesquisadores, né? E já está pronto, acabou de sair da boca do forno e eu tive a oportunidade de já verificar os módulos, já ver o quanto isso faz sentido para esse momento de retomada, porque o que a gente pretende agora é oferecer esse curso online com o certificado do MEC, então é um curso aprovado pelo MEC, e que a gente vai poder oferecer para toda a nossa rede de ensino, com a possibilidade de estender para as redes tanto estadual como particular, porque os conflitos não acontecem só no município. Não. E com isso, a gente poder fazer um trabalho neste primeiro momento, abrangendo a educação dentro da cidade de Santos. Porque a gente tem que pensar global e agir local. Então, nós trazemos essa proposta para esse momento, a gente trazer dentro do nosso município, a gente abraçar a educação. Esse curso é voltado mais para a educação, mas nada impossibilita das pessoas também fazerem, porque lá está escrito professores, equipe gestora, psicólogos, assistentes sociais, enfim. Eu já verifiquei que é algo que qualquer um pode fazer. Então, nós ainda vamos lançar. Essa plataforma já foi lançada pelo MEC, mas antes de mais nada, nós vamos fazer um vídeo, né, com a minha equipe, onde a gente vai apresentar toda a proposta desse curso que já está pronto. São 3 módulos, tem a introdução e 3 módulos, de 48 horas esse curso. E no final do curso, que é o último módulo que fala sobre o papel do facilitador, círculos de construção de paz, os processos circulares, daí sim nós vamos trazer as pessoas para a prática dentro do núcleo da paz, um número pequeno de 15 ou 20 pessoas, porque a gente precisa ver o contingente de pessoas que vão ser formadas online. Sim. E aí nós vamos trazer como se fosse um estágio para essas pessoas exercitarem a prática do aprendizado, e vamos também oferecer um
certificado, revalidando o curso do MEC após as práticas feitas. E que eles também vão fazer essa prática dentro da própria escola, de modo que eles possam também fazer lá um relatório, mandando as fotos de como que isso está acontecendo. Sempre com a nossa supervisão nesse trabalho. Então, nesse momento, a gente já tem tudo preparado para iniciarmos. E vamos focar primeiramente na educação, que eu acho que é algo emergente, né? Algo importante. Mas a gente também vai oferecer, conforme eu te falei, para essa rede, né, de segurança que a gente tem, essa rede toda, da assistência, da saúde. A ideia é a gente oferecer para todas as secretarias. Sim, é muito importante. Todas as fundações, todas as autarquias. E quem mais quiser chegar, mães que... eu até no dia que nós fizemos lá a retomada dos trabalhos, né, apresentando, né, a obra Juntos pela Paz, que ficou maravilhosa pela artista da cultura, Maria. Já teve mães que chegaram até mim e falou, eu também posso fazer? Falei, pode. Quanto mais pessoas, né, tiverem acesso a essas práticas restaurativas, a esse curso que visa a nos transformar, a nos deixar ainda melhor enquanto pessoas humanas, todo mundo será bem-vindo. E você falou de mãe, né? E quanto isso é importante, né? Da mãe em relação aos seus filhos, a relação à sua casa, quantos conflitos ocorrem, né? Com pequenas coisas, né? E ela sabendo lidar. Pois a comunicação entre ela e a família. É tudo uma engrenagem, exato, vai mudar. Vai mudando. Olha, uma maravilha isso indo para os pais. Vai mudando para os pais. Nossa, fazer uma coisa só com eles, trabalho só com eles. Isso, a ideia é que a gente possa dar formações. E a gente já vai começar com um piloto lá, oferecendo para umas mães de crianças atípicas, que possuem muitos conflitos, né? Como lidar, né? Como lidar, como acolher essas mães, que não é fácil o dia a dia, né? Então a gente já vai ter essa possibilidade de oferecer ela precisando trabalhar, precisando trazer sustento para casa e ainda tem que atender, porque às vezes a criança se desorganiza e ela precisa da... Pois é, e ela precisa também ter um autocuidado. Exato, e não tem esse acompanhamento, esse acolhimento. Não tem esse acolhimento. Nossa, é importantíssimo isso. E no paralelo, nós também traremos nesse outro momento dessa retomada a formação dos agentes da paz. A ideia é que a gente dê formação de uma maneira mais lúdica para quem? Para o programa Jovem Doutor, que esses estudantes já possuem, né, uma liderança que está lá vestindo aquele aventalzinho e tudo mais, incorpora aquilo. Para o programa do Grêmio Estudantil, que também temos jovens, e para também o projeto dos alunos ouvidores. Todos já possuem uma potencialidade de liderança. O que nós precisamos? Trazê-los para que possa potencializar aquilo que eles já fazem. Sim. De uma maneira que eles possam estar junto com os orientadores educacionais das escolas, para que possam ajudá-los. Porque eu, dentro da escola onde estava como diretora, o que eu pude sentir? Que as crianças, elas falam umas com as outras. E aquele amiguinho que escuta a necessidade, muitas vezes... Sim, todo aquele conflito que às vezes o outro coleguinha está passando. De bullying, de uma série de coisas. Tudo. É o colega que fala, olha, tia... O que está acontecendo? O Joãozinho está sofrendo bullying, porque o outro, o Mário, está fazendo bullying com ele. Então, é o colega que traz. Então, eu entendo que quando a gente oferece esse curso, né? Esse curso para esses estudantes, nós vamos fortalecer o nosso trabalho com a justiça restaurativa. Porque isso vai acontecer de maneira que a totalidade da escola possa estar nesse trabalho em prol da paz e não violência. Então, é a gente trabalhar com uma série de pessoas para que essa engrenagem comece realmente a fluir e funcionar. Eu fiquei assim, quando você falou, já veio assim uma coisa, um trabalho com
com os pais, né? Sim. E na sala, na psicopedagogia, né? Então a gente trabalhando, você vê, às vezes tu atende a criança, aí você fica olhando a condição ali, você sente que a mãe está precisando, ela está precisando de ajuda, ela está precisando ali passar pela terapia, ser atendida por uma psicóloga e tudo mais, e muitas vezes não é ofertado isso para ela. Né? Todo benefício para criança, Sim, para criança, tudo para criança. Tudo para criança. Não que seja errado, mas não. E a sua família, a sua casa, como que está, né? Infelizmente, nós tivemos uma notícia que talvez você tenha até tomado ciência também, de uma tragédia que aconteceu, acho que há 2 semanas atrás, de uma mãe também, de uma criança atípica, que tirou a vida dela. E parece-me também que o menino também, que era o filho também, acho que perdeu a vida. Não, então, olha o desespero, que situação desesperadora. Isso é uma violência, porque ninguém ouviu essa mãe. Exato. O desespero foi muito grande. Né? Então, a gente tem que propiciar, sabe, Adriana, espaços de escuta, para a gente ouvir a todos. Porque se você não escuta, muitas vezes você vai explodir de uma maneira que não é bacana. Então, quando você fala, você põe para fora aquela dor, aquele sentimento. Quantas delas são abandonadas? Isso. Eu mesma, logo que eu comecei a exercitar o trabalho com círculos de construção de paz, eu peguei um círculo extremamente desafiador, que parecia uma coisa muito simples. De um menino que tinha furtado uma caixinha de Ferrero Rocher do supermercado, e daí esse menino chegou até mim, que ele distribuindo, né, os chocolatezinhos para os colegas, e daí surge, né, essa questão dentro da escola de como que ele conseguiu comprar essa caixinha de Ferrero Rocher, né? Então, diante de uma coisa que parecia ser mais simples, nós oferecemos o círculo falando com as partes envolvidas, que é a família. E lá eu pude oferecer a proposta do processo circular junto com a equipe da escola. Só que foi algo assim que eu nunca me esqueço. E o Daniel estava nesse círculo, se ele estiver me ouvindo aqui, Daniel foi comigo para realizar esse círculo. Ele ficou bem preocupado com tudo aquilo que começou a aparecer, que não foi algo muito simples. Vou resumir a história. Só sei que no final, depois da gente ouvir tudo aquilo, que acabou revelando uma violência imensa por trás daquele Ferrero Rocher, da família, a mãe, na rodada da fala dela, ela fala assim, porque o menino tinha uma irmã, e essa irmã tirou a própria vida. Ela fala: se caso na escola da minha filha tivesse alguém para ouvi-la, porque ela procurou a escola e não encontrou ninguém para ouvi-la, ela talvez estivesse ainda aqui, viva. Então foi um relato muito forte. Não foi na nossa rede, também não vou dizer qual a rede foi, mas foi assim. Isso chama a nossa atenção. Apesar de eu, enquanto gestora, ter aquele dia a dia corrido, quando chegava alguém, eu precisava ouvir aquele alguém. Porque eu pensava, é o momento que eu posso salvar uma vida. Vinha sempre a voz dessa mãe, sempre dentro de mim. É o momento que eu posso salvar a vida dessa criança. É o momento que eu posso salvar a vida dessa mãe que está desesperada. O que eu posso oferecer para ela? A minha escuta, o meu olhar humano. Não é muito, só que a gente vive numa loucura, numa corrida, que a gente não se percebe, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. E muitas vezes a gente não olha nem quem está do nosso lado. Nem percebe que aquela pessoa precisa, às vezes, somente de um abraço. Ser ouvida. É isso. Porque às vezes não dá tempo de fazer o círculo, né? E ok, não é todo mundo que vai ter tempo de fazer. Eu, enquanto gestor, eu não tinha tempo de estar o tempo inteiro no círculo. Mas eu podia ter uma conversa restaurativa, eu podia ouvir as pessoas. Então, é isso. E às vezes as pessoas só precisam falar. Só falar. E essa mãe, quando traz a minha filha, ela não foi ouvida, ela procurou.
a escola e ninguém a ouviu. E ela tirou a própria vida. E aí vê o valor do quanto que é a escola, né? Sim, o quanto é importante a escola. E eu, assim, nem estou aqui para recriminar ninguém, viu? Porque durante o dia a dia da escola... É demais, é uma loucura a dinâmica da escola. Mas a gente prestar atenção, né? No momento que a gente precisa realmente parar tudo e ouvir as pessoas. Né? Porque tá lá o financeiro que a gente precisa prestar contas, tá lá a questão do pedagógico que a gente precisa dar conta, e muitas coisas a escola. Só que tem um determinado momento que eu tenho que largar tudo e focar no humano. O papel a gente deixa de lado naquele momento, que também é importante, mas o humano não. O humano tem que ser no momento que você está presente, a pessoa pede socorro. Sim. A gente está chegando um pouco, já está chegando aí para o final do programa. Eu queria te deixar assim, você trouxe 2 livros, as trocas de lentes, assim. Trocando as lentes. Trocando as lentes já foi aquilo que me... chamou atenção. Que chamou atenção, porque foi uma fala até que eu fiz explicando como muda de dentro para fora. Isso. E você consegue olhar as pessoas já de uma outra visão. Sim. Né? Você fala assim, a pessoa ela tem aquela atitude porque ela tem uma necessidade que eu não estou compreendendo, que não é mesmo a minha necessidade, sim, né? E dentre esses livros e outros, tem alguma coisa que você possa citar, uma mensagem, deixar alguma coisa assim, para que desperte, ou para a questão dos nossos governantes, né? Sim. Que possa dar valor. A gente, graças a Deus, aqui em Santos, né? O prefeito e a vice está tudo ok, né? Mas vai dar aqui para mim? Tá lá. Sim. Deixa eu ver. Isso. Que bom que recuperou. Vê se consegue. Isso, esse livro mesmo. Um Dia de Paz Restaurativa. Ali você mostra, né, todos ali inclusos, para poder oferecer o processo circular, que dentro do livro, vou dar um spoiler, houve um conflito muito grande e chega esse momento que a facilitadora, né, a professora de yoga, Lili, ela traz todas as crianças, né, todos inclusos, para poder trabalhar essa questão de gênero que houve dentro de um conflito dentro da escola. Então, vou deixar aí para que vocês possam muito bom. Querer conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí, que é muito interessante. E eu já quero só puxar um link, antes de mais nada, que você me fez uma pergunta e eu acabei... É tanta fala, é tanta coisa que vem, né? Que eu acabei não respondendo a respeito da pós-graduação da universidade, isso, onde eu coordeno o curso com a doutora Selma Lara. Nós tivemos, né, uma primeira turma, formamos 36 especialistas. Foi antes da pandemia e daí passou para dentro da pandemia. E o relato que elas trazem é que foi um momento importantíssimo esse curso, porque foi um momento que elas puderam realmente se abastecer, né, sim, dentro desse trabalho, situação, né, dentro de todo aquela loucura que foi a pandemia. Foi um conforto para todas. Então, o curso teve mais de 500 horas, foi um curso extenso. Então, nós temos aí a formação. E a ideia é que a gente retome essa formação da pós-graduação. A professora Silvia, a professora Lúcia, o doutor Marcelo são super parceiros da proposta. Eles são realmente restaurativos, sabe? A professora Silvia é uma pessoa maravilhosa, ela abre portas da universidade, ela sempre acolhe as necessidades das pessoas, ela escuta, ela já é uma pessoa restaurativa nata. E lá nós temos um núcleo de práticas restaurativas que leva o nome da mãe dela. Sim. Inclusive, quando nós fomos para inaugurar esse espaço numa sala, ela traz uma fala muito forte, que a mãe ainda estava viva. Ela fala, quando eu estava vindo, uma pessoa me indagou, mas doutora, vai dar o nome da sua mãe para uma sala? A sua mãe é muito mais que isso para ter o nome numa sala. Não seria melhor a gente pensar num prédio para ela? Ela fala, não, essa sala precisa realmente ter o nome da minha mãe, porque minha mãe sempre acreditou e sempre levou a proposta da cultura de paz para todos os cantos que ela sempre esteve.
Então, achei lindo vindo dela, sabe? Achei lindo essa fala, né? Porque muitas vezes você quer dar um nome, só uma que... coisa grandiosa, o que precisa... dizendo assim, tamanho, né? Isso, só e que uma coisa a importância de ter, né, um espaço que realmente você trabalhe com essas questões da cultura de paz, é o que realmente significava. E foi lindo o dia da inauguração. Nós temos o vídeo gravado, com a mãe participando, trouxemos uma facilitadora que fez o curso conosco, que já é especialista, contando história da vida dela, da mãe, a mãe sentada, participava. Até isso você sabe. Foi bem bacana esse dia, foi marcado, um marco histórico, mais um, são vários, né? E daí, o que a gente pretende? Nós pretendemos dar esse curso de formação, que já está pronto, né? Quer dizer, nós vamos estar acompanhando e oferecemos a parte prática. E depois as pessoas que se sentirem interessadas em aprofundar esse conhecimento, daí nós oferecemos a pós-graduação dentro da Unisanta com o certificado da Unisanta. Maravilhoso. Então, o primeiro momento é formar facilitador. Um segundo momento, formar especialistas no assunto. A pessoa fez o curso, a pessoa gostou, se identificou com aquilo, eu quero para minha vida, eu quero mais. Daí vamos buscar lá. Vai fazer a pós-graduação. Isso. Liliana, mestre, muito obrigada por você ter participado desse programa. Eu acredito que eu e Marcelo vamos querer que você traga mais assim, mais para frente, para você falar sobre alguns resultados. Isso. Trazer situações que eu sei que você vai trazer aí de escola, situações problema. Para estar falando, para mostrar, né? E dar um incentivo a outros gestores dessa importância. Eu não entendo, não sei. Mas será que eu não vou fazer um curso para entender como que é e quanto é importante? Porque só fazendo o curso que aí a gente começa a dar valor. Às vezes só ouvir vai ficar passando a mão na cabeça, vai ficar... Isso. Não, dá essa impressão, né? Dá essa impressão. Tudo que é novo causa, né? E quando você começa a vivenciar, ir para as práticas, e aí você vai indo, você começa a ver o quanto uma pessoa que começou naquele ciclo de uma forma e quando ela termina, ela sai de outra, né? Sim. Então, e aí começar a ver essa valorização e multiplicar para diminuir a violência em todos os sentidos. Briguinhas pequenas de trânsito. O que custa você você pediu, você sinalizou, você deu uma seta e eu tô atrás. O que custa eu esperar, segurar para você entrar? Perfeito. O que custa? Não vai mudar o tempo de chegada, né? Exatamente. Não vai mudar o tempo. O que custa dar uma segurada, você entrar, a gente buzinar, se cumprimentar sem briga? Perfeito. Né? É esse mundo, né? O que custa eu esperar aquela pessoa que está com um pouquinho mais de dificuldade de estacionar o veículo, né? E você esperar, porque não vai mudar o tempo. Se você olhar lá no Google Maps, você vai indo, você vê o tempo ali. E entender que a pessoa também está aflita para parar o carro. Exato, ela está numa aprendizagem, né? Não tem aquela habilidade ali. Então, assim, o que custa? Né? E é nesse trabalho que a gente começa a desenvolver esse novo olhar, esse novo entendimento, né? Perfeito. Minha linda, muito então, obrigada, eu só queria viu? Pode finalizar, isso que eu ia te falar. Isso. Tô te agradecendo, mas eu gostaria que você finalizasse deixando, que a gente vai fechar aí. Sim. Uma mensagem, né? Para aqueles que vão nos ouvir, que estão nos acompanhando, o que eles podem... dá esse teu recado, que eu já até mais ou menos, eu sei o teu caminho que você vai falar, que a gente veio, assim, multiplicar e mudar o nosso Brasil. Começando aqui por Santos, São Vicente. Isso, a nossa região, né? A gente poder levar essa proposta, né? Para que as pessoas possam ter uma sociedade mais amorosa, mais justa, né? Sim. Então é isso, mais equilibrada, né? Trazer o equilíbrio, né? Conforme você traz esses exemplos. Como é importante a gente manter um equilíbrio para a gente não passar a fazer parte lá da violência, né? E ter mais um boletim de ocorrência onde a gente vai lá para discutir e muitas vezes nada acontece. Porque a gente precisa mesmo ser humano com o outro, né? Sim, exercitar essa questão de ser humano de fato. E só para exemplificar, eu quero dizer para você que eu estive
como diretora, sou diretora, mas estive durante 3 anos lá, e de 2022 até 2024, eu fiquei 3 anos. E eu devo dizer para você que foi um trabalho de formiguinha com bons resultados. Houve uma mudança consistente em toda a escola. Funcionários, organização, limpeza, e inclusive o IDEB aumentou da escola, que era um IDEB baixo. A própria secretária Cristina Barleta, que lá estava, ela mandou um e-mail das 86 escolas, 16 conseguiram elevar. E uma escola que nunca saía do IDEB baixo. Por quê? Porque como que uma criança aprende se não tem toda uma estrutura que possa trazer paz para ela? Não tem aprendizado. Então, a paz é aqui em cima, é primordial para o aprendizado. Primeiro. É muito importante. Exato. E quero trazer também uma fala da Kay, que ela diz que as crianças, elas são as embaixadoras da paz. Porque por meio delas, elas conseguem mudar tudo que está ao seu redor. Então, vamos investir nas nossas crianças, que elas conseguem mudar a sua realidade local e, com certeza, elas mudarão o mundo para melhor. Então, eu acredito muito na mudança pela educação. Muito obrigada. Ai, obrigada, viu? Obrigada a todos por estar aí participando. Obrigada, que eu vi no meu WhatsApp aqui algumas pessoas falando, né, me mandando, só que mandaram aqui no privado. Entra lá no Facebook, na Folha Educativa, na página lá. Manda os recadinhos por lá que a gente vai estar colocando aqui e tá respondendo a todos. Gente, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. A Cristiane Andréia também quero fazer um agradecimento, que ela fez a ponte, não foi? Foi a Cristiane Andréia, uma querida, que falou no meu nome. Ela é maravilhosa também, trouxe os livros, né? Que maravilha! Maravilha, aqueles livros. E ela faz parte já da minha equipe ali, viu? De formação. E também quero aqui agradecer a toda a minha equipe que está junto comigo no dia a dia, que a gente está lá no Núcleo da Paz. Nós não podemos deixar de agradecer, né? Uma pessoinha, né? Uma pessoinha que eu acho assim, ela é baixinha, mas é tão grande. A Audrey. A Audrey, eu já fiz vários agradecimentos aqui. Maravilhosa. Olha, às vezes ela não lembra, às vezes, que nem eu encontrei com ela, e ela pegou e falou, eu te conheci, eu lembro de você. Aí eu falo para ela, olha, foi na inauguração em tal lugar, você trouxe que... aí, sabe, ela muita informação que muita informação, recebe, mas né? Assim, ela é maravilhosa, uma pessoa super atenciosa, carinhosa, né? Não é uma pessoa que menospreza nada. E assim, só para ela ter essa visão de chamar, vamos levar isso à frente, Santos está de parabéns. E eu saí da minha escola, que lá eu fui muito feliz, eu amo cada pedacinho, as crianças, todos. Eu só saí da escola porque lá eu me sentia muito feliz e realizada, para poder ficar ao lado da Audrey. Porque eu sei que ela tem essa força, esse poder, e agora é o momento da gente poder levar para as outras escolas esse trabalho que foi feito dentro da minha escola, replicar para as demais escolas, porque isso dá muito certo. E olha, fica aqui aberto, viu, Audrey? O convite para você vai ser assim, uma honra estar aqui e podendo estar te entrevistando, tocando nos projetos, que eu sei que você é uma pessoa que está assim, sabe? A sua cabeça não para, está lá só pensando de que forma trabalhar e investir na cidade de Santos, né? E na todas as outras cidades, porque acaba, né, contagiando todo mundo que está ao redor. Então, mais uma vez, obrigado. Está aí o convite aberto. Obrigada, Liliane. Obrigada aqui atrás, a equipe maravilhosa que está aí só guiando. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, Folha Educativa, trazendo informação, né? Trazendo temáticas super importantes para uma sociedade melhor. Gratas, beijo a todos e até segunda-feira que vem, às 14h.